Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui para mais um vídeo e hoje é mais um study vlog, só que é um pouquinho diferente, porque o study vlog de hoje só vai ter cenas de estudos. Então a gente só vai estudar, eu não vou falar, não vou mostrar caneta, não vou mostrar material, é só estudo mesmo. É mais um study with me do que o study vlog, porque o study vlog ele mostra as coisas, ele mostra a rotina em um todo, né? Bom, então eu comecei a estudar TGP, que é Teoria Geral do Processo, que pra quem não sabe, né, eu tô no terceiro período de Direito, eu tenho 19 anos, sou do sul de Minas, enfim, essa sou eu basicamente, me chamo Fabiana, mas podem me chamar de Fabi, e não se esqueçam de deixar o like no vídeo. Mas enfim, comecei estudando TGP, o professor de TGP, Teoria Geral do Processo, né, ele disponibiliza os slides que ele usa em aula pra gente. Então, depois que ele termina o assunto, ele manda o slide e a gente pode ter acesso. E isso facilita muito, porque daí a gente pega, imprime o slide ou usa no computador mesmo, dependendo do assunto. Quando o assunto é mais fácil, eu nem imprimo. Quando o assunto é um pouquinho mais complicado, daí sim eu imprimo. Mas eu faço as anotações. Pra quem não sabe imprimir o slide desse jeito, no meu Instagram, nos destaques do meu Instagram, Olho Mágico Studies, tem explicando como que faz. Então é só ir lá pra quem quiser. Mas é bem facilzinho, você consegue achar no Google também. É uma configuração na hora de imprimir, não é nada difícil não, prometo. Bom, de material eu tô usando materiais bem básicos, bem baratinhos. Tô usando o marca-texto da Pilot Pastel, tô usando o marca-texto pastel da Faber-Castell também. E usei o marca-texto pastel da Stabilo, que daí já é um pouco mais caro. Mas enfim, gente, existem muitos marca-textos bons no mercado e eu sempre gosto de testando vários ao longo dos meus estudos, para eu conhecer e poder repassar para vocês o que é bom, o que dura mais, o que tem cheiro menos pior, porque às vezes o cheiro do marca-texto é muito forte. Enfim, então eu gosto sempre de ir mudando. Bom, e o que eu tô fazendo aqui basicamente é revisando o assunto. Revisar o assunto é muito importante, porque a gente sempre mantém a memória viva, né, daquele assunto. É tipo assim, imagina a situação, a gente tá andando pela rua, a gente olha o céu tá escuro, tá ventando, tem uma sensação de que o ar tá pesando. O que que você lembra? Ah, vai chover. Então isso é uma memória semântica. O que que é a memória semântica? Aquela que armazena o conhecimento que a gente tem sobre o mundo. Então quando a gente usa o que a gente aprende na escola, na faculdade, em casos concretos, em casos reais, da vida real, a gente consegue guardar de uma forma mais fácil. Outro exemplo de memória semântica é, tipo, lembrar a data do aniversário. Porque tem todos os meses não, mas tem todos os anos, e a gente vai contando os meses, a gente já guardou qual mês que é qual, começa o ano em janeiro, termina o ano em dezembro. Então, é legal, sabe? É legal ter essa memória semântica e representar, né, o que você aprendeu na faculdade ou na escola com o dia a dia mesmo. Eu acho isso super legal. Então, sempre quando um professor ou uma professora passa um exemplo, por exemplo, ele fala alguma coisa, né, o que que é, sei lá, ilicitude e dá um exemplo de ilicitude. Quando ele dá aquele exemplo, eu gosto de anotar o exemplo porque eu vejo aquilo sendo aplicado na realidade. É muito mais fácil a gente guardar. Porque quando, sei lá, tá rolando essa treta toda aí de Marina Rui Barbosa e José Loreto. Ai, gente, eu nem sei o nome do cara. Mas enfim, tá rolando toda essa treta. A gente guarda a treta em 5 minutos, mas a gente não guarda a matéria em 5 dias de estudo. Então é legal você pegar e colocar todo o seu conhecimento em prática. Então pegar e colocar exemplos, pegar e colocar no seu dia a dia. Sei lá, conta um exemplo pra sua mãe, às vezes é legal pra sua irmã, pro seu irmão, sei lá, pra alguém na sua casa. Então isso é super legal. Daí eu sempre anoto os exemplos no meu caderno, mas na hora de fazer o meu resumo ou fazer essas anotações no slide, eu não copio o exemplo de novo, eu só explico o exemplo pra mim mesma, sabe? Então eu acho que isso é super legal também. Se você não tem ninguém pra explicar o exemplo, explica pra si mesma, cria um grupo no WhatsApp só com você, sabe? Manda áudio pra você mesmo e depois você escuta aquele áudio. Porque é muito legal. Mas resumindo, é muito mais fácil a gente guardar algo real que aconteceu mesmo, uma história que aconteceu, do que a gente ficar guardando, sei lá, definições de palavras. Não, às vezes a gente guardando um exemplo e sabendo explicar ele direitinho, a gente consegue, a partir do exemplo, tirar a definição da palavra que a gente precisa. Então eu acho que é muito mais fácil, eu acho que é muito vantajoso. Não que você vai deixar de lado as definições, não, porque você tem que saber termo técnico também, porque às vezes para você explicar para outra pessoa, você tem que explicar de uma forma mais leiga, porque não é porque você faz direito que todo mundo é obrigado a saber tudo que você vai aprender na faculdade. Então você tem, querendo ou não, ensinar, né, explicar de uma forma mais leiga para a pessoa. E não, às vezes a gente tem que saber a definição, né, de uma forma técnica. Então não quer dizer que você vai saber o exemplo, você vai deixar todo o resto de lado. O exemplo é um apoio, um suporte para os seus estudos.
Uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu tô revisando é pegar marca-texto. Então eu gosto de ter umas 3 cores de marca-texto aqui na minha frente, perto de mim, e usando eles pra fazer os grifos. Porque depois que eu for fazer aquela revisão novamente, porque revisão, gente, a gente não faz uma vez só. A gente tem que sempre estar lendo aquele assunto até a gente colocar aquilo na cabeça e saber 100%. Bom, 100% é difícil, mas saber, tipo, a grande maioria, né? Então, é complicado. Porque às vezes acumula assunto. Então o negócio é tentar estudar todo dia para não acumular. Mas acumulou, o que você faz? Tira um final de semana e tenta desacumular. Uma coisa bastante importante também que eu acho na hora de estudar para ajudar a entender o conteúdo é fazer exercício. A partir do exercício, você vê o que você tem dificuldade, o que você não tem dificuldade. E se o seu objetivo, por exemplo, é fazer um vestibular, um concurso, você faz exercícios daquele vestibular ou daquele concurso e pega meio que a manha do negócio, sabe? Começa a pegar o jeitinho do concurso. Porque cada banca que faz o vestibular tem o seu jeito, não adianta. Então não adianta você só fazer exercício da FUVEST se você vai prestar Enem. É importante também você fazer o do Enem. Não que vai ser nulo aquilo da FUVEST que você fez. Não, lógico que não vai ser nulo. Mas é importante você conhecer também o vestibular ou o concurso que você vai fazer. Então é super legal porque a gente começa a pegar o jeito do vestibular, sabe? Às vezes só de ler uma questão a gente já fala, ah, isso daqui é do Enem. Ou ah, isso daqui é da FUVEST. É muito legal isso. E tem um método de revisão que o pessoal fala que funciona super. Não é o tipo de revisão que eu faço porque eu não consigo, mas eu vou contar pra vocês. Dizem que a gente tem que fazer 5 revisões de cada assunto. A primeira revisão sendo 10 minutos depois que a gente aprende o conteúdo, a segunda revisão 24 horas depois que aprende o conteúdo, a terceira revisão 1 semana depois que aprende o conteúdo, a quarta revisão 1 mês depois e a quinta revisão 6 meses depois. Só que é muito conteúdo. Como que a gente vai ter o controle do que eu revisei há 1 semana, do que eu tenho que revisar daqui a 1 mês, do que eu tenho que revisar, sabe? É muito difícil. Ainda mais revisar depois de 10 minutos. A gente tá na aula. Ai, professora, pera que eu preciso revisar o que você falou 10 minutos atrás. Eu não acho tão eficiente. Eu acho que é legal a parte do revisar 24 horas depois e revisar 1 semana depois. Isso eu acho legal e acho que dá pra ter um controle. Fora isso, eu já não curto mais. Eu acho que a gente tem que ir revisando depois conforme a gente for pegando conteúdo e não tipo, daqui a 1 mês eu tenho que revisar isso. Porque eu acho que vai ficar muito confuso pra gente, a gente vai começar a se cobrar demais e é bem complicado, né? Mas o que acontece? Acontece que a nossa fixação da mente vai perdendo aquele conteúdo, é normal. Se a gente não vê aquela coisa, ele descarta como se não fosse importante. Então a gente sempre tem que estar vendo. Mas eu acho que é muito difícil fazer esse controle, sabe? De 24 horas depois, 1 mês depois, 6 meses depois. Então não é algo que funcione pra mim, não é algo que eu queira fazer, entendeu? Mas fica aí de dica. Uma outra coisa que eu vejo que o pessoal tem bastante dificuldade é sobre a organização. A gente sempre faz anotação na sala de aula, daí depois chega em casa, olha aquele caderno e fala, que bagunça, como que eu vou entender isso agora? Uma dica, que é uma coisa que eu faço muito em algumas matérias, por exemplo, direito penal, é assistir videoaula depois e ir organizando em um outro caderno as informações tanto do caderno quanto da videoaula. Então eu pego, abro meu caderno, pego uns 2 post-its, pego o marca-texto, vou grifando o que eu acho importante. Com o post-it eu organizo ali o que eu acho importante colocar no post-it que não tem no meu caderno e depois eu passo por outro caderno de uma forma mais organizada, sabe? E uma frase do professor Leandro Piscine, eu não sei como que fala, é a seguinte: revisão não é para estudar tudo de novo, é apenas para sinalizar seu cérebro e memória que determinado assunto é importante. Enfim, gente, eu acho que essa frase resume bem o que eu quis dizer. Você não precisa estudar tudo de novo, é só você organizar, colocar os exemplos ali, o que você acha importante, ler o conteúdo com o marca-texto na mão para conseguir anotar o que você acha que vale a pena, o que você acha que é mais importante para a matéria e o que você tem mais dificuldade. Então é legal ter pelo menos uns 2 marca-textos de cores diferentes, um para dúvidas, né, o que eu não entendi muito bem, e um para coisas que eu acho mega importantes. Então eu acho que isso é o básico, o mais básico que a gente pode fazer e mesmo assim ter um resultado excelente. Não precisa de 1000 canetas, 1000 materiais para ter um resultado bom. Mas eu acho que a organização sim é essencial, sabe? É muito mais fácil para você, para qualquer pessoa, pegar o seu caderno e conseguir em segundos achar a matéria e conseguir mais rápido ainda entender o que aquilo tá dizendo. Porque eu vejo muitos colegas meus que anotam correndo e falam que é bobeira que eu faço, mas depois na hora de revisar não tá entendendo nada que tá escrito, não sabe onde tá o conteúdo, tá uma bagunça, tá tudo fora de ordem. Então eu acho que é sim importante estudar porque facilita muito e você não perde tanto tempo tentando entender tudo de novo a cada vez que você pega seu caderno, sabe? Então eu acho que isso realmente é importante. Mas era isso que eu queria falar pra vocês, gente.
gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu realmente espero que vocês tenham gostado e eu realmente espero que ajudem vocês nos estudos. Não se esqueçam de deixar o like, porque isso me ajuda muito aqui no canal. Grande beijo, até a próxima. E me contem aí o que vocês acharam de study vlogs só com cena de estudo, beleza? Beijão e tchau!